Então, oficialmente retomando a leitura de Além do Princípio do Prazer do Freud, eu vou retomar aqui. Colegas, quem está com o PDF aberto aí, nós estamos realmente nessa parte? Página 49, é isso? É isso, você começaria agora o parágrafo que inicia o sistema consciente seria... Perfeito. Então, lá vou eu, tá? Sintam-se à vontade para pontuar, comentar ou perguntar. O sistema consciente seria caracterizado pela peculiaridade de um processo excitatório não deixar nele. Calma aí, pessoal, deixa eu ler de novo aqui. O sistema consciente seria, portanto, caracterizado pela peculiaridade de um processo excitatório não deixar nele, ao contrário do que ocorre em todos os outros sistemas psíquicos. Uma modificação permanente de seus elementos. Mas, por assim dizer, se dissipar no fenômeno da conscientização. Semelhante desvio da regra geral exige uma explicação por meio de um fator a ser considerado exclusivamente nesse sistema. E esse fator, que caberia negar aos outros sistemas, poderia facilmente ser a situação exposta do sistema consciente, sua adjacência imediata ao mundo externo. Imaginemos o organismo vivo em sua maior simplificação possível, sob a forma de uma vesícula indiferenciada de substância estimulável. Então, sua superfície voltada para o mundo exterior é diferenciada pela sua própria posição e serve como órgão receptor de estímulos. A embriologia, como repetição da história evolutiva, também mostra realmente que o sistema nervoso central provém do ectoderma e o córtex cerebral cinzento ainda é um derivado da superfície primitiva e poderia ter assumido qualidades essenciais dela pela via hereditária. Seria facilmente imaginável, então, que o choque incessante dos estímulos externos na superfície da vesícula modificasse sua substância de maneira permanente, até uma certa profundidade, de modo que seu processo excitatório transcorresse de maneira distinta do que em camadas mais profundas. Formar-se-ia, assim, um córtex que, por fim, está tão marcado pelo efeito dos estímulos que ele oferece as condições mais favoráveis à sua recepção e não é suscetível de modificação adicional. Transferido para o sistema consciente, isso significaria que seus elementos não podem mais aceitar qualquer modificação permanente por ocasião da passagem da excitação, pois já estão modificados ao máximo em vista desse efeito. Porém, assim, estão capacitados a permitir o surgimento da consciência, em que consiste essa modificação da substância e de seu processo excitatório. Eis um tema sobre o qual se pode imaginar muitas coisas que, por ora, escapam à verificação. Pode-se supor que, em seu avanço de um elemento a outro, a excitação tenha uma resistência a superar e que justamente essa diminuição da resistência restabeleça a marca permanente da excitação facilitação. Ou seja, no sistema consciente não existiria mais semelhante resistência de passagem entre um elemento e outro. No consciente não existe mais semelhante resistência. Pode-se conciliar essa representação com a distinção breueriana entre energia de investimento em repouso, ligada e livremente móvel nos elementos dos sistemas psíquicos. Colega, alguém gostaria de pontuar algo? Algum insight que vocês tiveram?
eu queria fazer uma pergunta para o pessoal aqui. Perfeito. Todo mundo ou alguém consegue explicar vesícula? Porque o Freud ele vai se ater a essa situação e entender, de repente, uma explicação um pouco mais profunda sobre vesícula vai ajudar lá na frente. Alguém quer se manifestar? Alguém entende isso? Alguém precisa dessa explicação? Eu posso tentar trazer luz aí. Eu preciso da explicação, porque eu não sei o que é vesícula, não. O vesícula, a gente pode pensar no menor organismo, num organismo vivo, mas muito, muito pequeno. É como se ele fosse o organismo vivo mais simples, vamos pensar assim. Mas ele tem todas as propriedades. Então, a vesícula, ela geralmente é encarregada de armazenar, de transmitir alguma coisa, armazenar algo, transmitir alguma coisa, ou efetivamente ser acionada em algum momento específico, como, por exemplo, a vesícula biliar, né, que ela tem ali uma função. Ela, quando o organismo precisa, ela solta uma quantidade de hormônio necessária para a continuidade do funcionamento de todo o resto do organismo. Então, quando ele está imaginando uma vesícula, ele está colocando esse organismo exposto de uma forma bem simples. Tem uma parte que está exposta para fora e tem outra parte que não está exposta. Então, essa parte exposta da vesícula capta, recebe. Aí a gente pensa no nosso consciente. Ele vai aprofundar essa explicação. E aí, essa parte interna da vesícula, essa parte que não está exposta, vai receber as informações dessa parte externa. Inicialmente, ele está partindo desse pressuposto. Tá? Então, se a gente for de uma maneira bem simples, é mais ou menos isso. Eu não tenho uma capacidade maior ainda. Eu entendo a ideia da vesícula dele, mas pensa num organismo vivo bem pequeno, bem simples, que está recebendo estímulos externos, seja energia solar, seja calor, seja frio, e ele está, de alguma forma, não só enviando para a parte interna, que seria a percepção consciente, o pré-consciente, o inconsciente, mas também você vai ver que a função também é proteger. Perfeito, Augusto. Ficou tranquilo aí? Principalmente o fato ali do que tu disseste de ser a menor etapa, né? Menor parte, é isso, né? Isso, é a menor parte. É uma partezinha. Perfeito. Um ponto também que vale frisar, pessoal, estava lendo aqui, ó, o sistema consciente não retém marcas, né? Esse é um ponto também importante, né? Então, memória e consciência são, portanto, inversamente proporcionais para Freud. Onde há um traço, não há uma consciência plena, onde há consciência, o traço não se fixa, né? Um ponto também que ele deixa aqui, ó, no consciente essa resistência já não existe. Vamos ver aqui, o que ele fala do Breuer também, ele traz um ponto interessante. Consciência seria um lugar da energia maximamente livre, e por isso, paradoxalmente, o lugar onde menos se permanece. Concorda com esse ponto, Augusto? Sim, ele vai retomar aqui estudos de histeria, né? Com Breuer. Isso. Ele. Pode falar. Não, segue aí, por favor. Então, quando ele fala que não retém, ou quando ele vai começar a fazer uma distinção aqui entre memória e lembrança, né? Distinção. Quando a energia em repouso, ela é ligada e livremente móvel nos elementos dos sistemas psíquicos. É como se ele falasse assim, essa energia que chega. Como é que eu posso transmitir? Vamos pensar aqui, ó.
parte do que eu tenho aqui no resumo, tá? Aham. Vou ler todo o resumo que eu tenho aqui, ó. A questão da resistência é energia ligada livre. Freud acrescenta uma hipótese sobre o mecanismo. Normalmente, a excitação que passa de um elemento psíquico a outro encontra uma resistência, né, de um a outro. E vencer essa resistência é o que deixa a marca permanente. A facilitação, conceito que vem do projeto de 1895. No consciente, essa resistência não existe, ela foi eliminada pela saturação histórica. A excitação foi livremente, sem forçar a passagem, por isso não escreve nada. Então, a energia ligada, uma energia em repouso, ela é investida de forma estável no sistema mais profundo. De forma bem resumida, pessoal. Sistemas profundos, inconsciente para consciente. Ela deixa traço, ela forma memória. Já no consciente, ele se tornou especialista em não guardar as coisas. Ele tem que estar sempre livre. Então, por isso, não deixa marca. Rita, por favor. E voltando aqui, né, o Augusto estava falando, e Freud propôs fazer uma especulação, ele mesmo, né, ele especulando. Então, ele começou a trabalhar com o mesmo princípio da embriologia, como forma qualquer ser vivo, né, o embrião. Ele pegou uma criatura unicelular, que era uma única célula, e colocou e deixou em observação, em ambiente com forças, energias, estímulo. Aí que ele foi observar que o lado que recebia muito estímulo formava a couraça, né? E o outro lado ainda resistia, mas não conseguia vir à tona porque tinha a couraça. Não sei se eu fui clara. Eu conheço esse termo da couraça pelo William Reich. Não sei se é o mesmo que estás dizendo. Uhum. Então, é mais ou menos assim, né? A experiência que ele fez, né? Foi pegar um ser unicelular e deixar em observação, recebendo estímulo. E ele observou que o lado que apanhava recebia mais estímulo ia formando a couraça de proteção. Embora a energia estivesse lá dentro, só que ela não conseguia emergir porque ele tinha barreira. É o que fica retido lá dentro do... Ele associou isso com o inconsciente. Perfeito. Eu, na verdade, vou ser bem sincero, não conhecia essa história da forma que estás contando, mas se estás no... Pode falar, Augusto. Não, e você vai ver que a gente vai andar um pouco e ele vai falar basicamente isso que a Rita acabou de falar. Uhum, perfeito. Então, que bom pela contribuição, um pouquinho mais aprendendo aqui entre nós. Eu vou seguir mais um pouco na leitura e deixa eu ver o que a Regiane coloca aqui para nós. Freud parece dizer que nem tudo o que é importante fica visível na consciência. Isso me lembra O Pequeno Príncipe, quando ele diz que o essencial é invisível aos olhos. Talvez as marcas mais profundas da nossa vida também sejam invisíveis. Não aparecem na superfície, mas continuam vivendo dentro de nós, influenciando quem somos e como sentimos. Sim, embora quando alguém fala do Pequeno Príncipe, dá uma sensação acolhedora, né, Regiane? E me parece que às vezes esses que estão guardados, às vezes são certos fantasminhas aqui, nem tão acolhedores. Mas, vamos lá. Assim, os elementos do sistema consciente não conduziriam qualquer energia ligada, mas apenas energia livremente descarregável. Penso, contudo, que por ora é melhor exprimir-se da maneira mais imprecisa possível sobre essa situação. Em todo caso, por meio dessa especulação, teríamos entrelaçado em certa concatenação a origem da consciência com a posição do sistema consciente e as peculiaridades do processo excitatório a ele atribuíveis.
Só Aí, pode falar, por favor. eu acho que eu consegui meio que elaborar aqui e começa a ficar um pouco mais claro aqui o que o Freud está tentando construir nessa parte do texto, né? Uhum. Ele está separando duas coisas que normalmente eram tratadas como se fossem a mesma, e às vezes você vê essa situação ainda nos dias de hoje, né? Que é consciência e memória. A nossa tendência intuitiva seria pensar que aquilo que a gente que temos consciência seria pensar que aquilo que a gente sabe, né, que a gente tem consciência, é justamente aquilo que deixa as marcas mais fortes em nós. Mas o Freud ele está propondo aí e eu ia falar o contrário, mas eu vou falar assim, o Freud está propondo quase o contrário disso, de que não é o que temos consciência que deixa as marcas fortes em nós. O sistema percepção-consciência aqui, que é o sistema pós-consciência, né? Pré-consciência, inconsciência, o sistema percepção-consciência teria como função receber os estímulos, enquanto os traços permanentes, os restos. Aí a gente vai começar a falar em traço minêmico. Os restos minêmicos ficam registrados em sistemas mais internos, né? Isso começa a conversar, para trazer um pouco para a leitura que a gente fez até agora, com a experiência clínica. Se a gente parar para olhar, quantas vezes a gente encontra pacientes profundamente marcados por experiências das quais eles nem se lembram, ou sequer conseguem narrar completamente. Olha a gente chegando aqui na minha paciente, que eu acabei de falar. Exatamente. Como se o efeito permanecesse, mesmo quando a representação consciente se perdeu. Ela tem o traço minêmico, ela tem, né, a parte minêmica, mas ela perde a representação consciente. O Freud começa a imaginar o aparelho psíquico aqui quase biologicamente, né? Quando ele usa a imagem da vesícula, por isso que eu parei para falar da imagem da vesícula, ele pede que a gente imagine um organismo simples, né? Vamos voltar, cuja superfície, como a Rita falou, cuja superfície se modifica, se especializa, tornando-se apta, pronta a receber os estímulos sem ser profundamente alterada por eles. Eu tenho a impressão aqui que nasce uma ideia que vai ser fundamental lá na frente. A consciência não é o lugar da inscrição, mas o lugar da recepção. As marcas duradouras ficam justamente em sistemas mais profundos. E talvez seja por isso que ele retoma a distinção lá do Breuer. Breuer. O ler é o do Jung, Breuer do Jung, Breuer do Freud. Isso. Entre energia ligada e energia livre. Porque o que está em jogo é explicar como certas excitações atravessam esse aparelho, deixam marcas nesse aparelho e continuam produzindo efeitos mesmo sem chegar necessariamente à consciência. Eu diria que Freud está tentando responder uma pergunta que ficou aberta lá atrás. Como algo, ele vai sempre voltar para essa pergunta, né? Como algo pode continuar se repetindo se o sujeito nem lembra disso? A resposta que ele começa a construir é que a memória e a consciência não são a mesma coisa. O psiquismo pode conservar marcas que permanecem operando fora do campo consciente, né? Se você reparar, o Freud não está falando de memória por acaso. Ele veio falando, nas páginas anteriores, ele veio falando de sonho traumático, ele veio falando de repetição, ele veio falando do Fordá, e agora ele está perguntando onde essas marcas ficam guardadas para que possam retornar. Ele continua tentando explicar exatamente o mesmo problema da compulsão à repetição, só que ele está usando a parte biológica. Perfeito. Eu acho que agora eu consegui, caminhar nesse observação ajudar. Acho que andou bastante. Mas é importante a gente botar essa palavra aqui, ó. Especulação. Tá? E isso é uma coisa que Freud ele fala bastante. Ó, em todo caso, por meio dessa especulação, não é algo comprovável.
Psicanálise é uma especulação, é uma suposição, né? Teremos entrelaçamento, origem da consciência, peculiaridade do processo citatório a ele atribuiu. Por que é importante a gente botar isso? Porque, embora seja um método científico, não é aquela coisa comprovável, né? Botar o átomo e olhar ele dando oi, dando tchau, não é assim. O Freud, ele fala isso, o Alexandre Patrício de Almeida fala isso também, no Café com Freud sobre o eu e o isso, tá? Estamos falando de especulações, tá, pessoal? Então é importante falar isso. Augusto, enquanto tu me falava ali, eu lembrei do Freud 1895, da questão da catexia. Me parece que tudo que tu estavas dizendo era que certos eventos, certas memórias, elas vão ficar aqui no nosso inconsciente. Estamos falando do inconsciente do Freud, tá? E aí tá tão escondidinho que ela vai buscar uma representação aqui, no pré-consciente. Mas essa representação não necessariamente é a mesma, tá? Por isso que muitas vezes pode ser distorcido as memórias. E muito do que a gente faz seria fazer tirar a catexia de certas memórias que estão aqui e procurar sincronizá-las da forma correta. Tirar o afeto dessas memórias. Então, muito gira nessa linha de raciocínio que o Freud falava. Chegasse a ouvir sobre essa linha de raciocínio, Augusto? Pouco, eu não li tanto a esse respeito, mas é isso. Tem bem... As memórias que buscam, né, uma catexia no pré-consciente, as memórias que estão catexizadas por afetos, e a gente vai visando tirar esse afeto dessas memórias, ou enfim, fazer essa busca aí. Me parece que é nessa linha de raciocínio que ele está resgatando aquela linha de raciocínio dos textos pré-psicanalíticos. Uhum. Pessoal, alguém tem uma visão diferente para compartilhar? Ou acha que é por aí? O que eu estudei até hoje vai nessa linha de raciocínio, tá? Eu não conheço outra forma. Se os colegas tiverem para apresentar, será muito bem-vindo. E pela forma que eu estou lendo aqui, eu compactuo ali com Augusto nessa linha de raciocínio. Eu vou fazer até o seguinte, Augusto. Eu vou voltar aqui um pouquinho para a gente, que não adianta a gente passar batido e não entender o que a gente está lendo. Fechou. O que tu acha? Não, esses parágrafos são bem Eles são bem densos, então a gente está aqui para estudar, não é só para ficar passando o texto. O sistema consciente seria, portanto, caracterizado pela peculiaridade de um processo excitatório, não deixar nele. Essa tradução para mim ficou horrível, tá? Ao contrário do que ocorre em todos os outros sistemas psíquicos. Ó, nada deixa nele, ao contrário do pré-consciente e do inconsciente. Até aí tá tudo bem. Uma modificação permanente de seus elementos. Mas, por assim dizer, ao dissipar no fenômeno da conscientização, semelhante ao desvio da regra geral, exige uma explicação por meio de um fator a ser considerado exclusivamente nesse sistema. E esse fator, que caberia negar aos outros sistemas, poderia facilmente ser a situação exposta do sistema consciente e sua adjacência imediata ao mundo externo. Imaginemos o organismo vivo, imaginemos, tá, pessoal? É imaginação. Imaginar o organismo vivo em sua maior simplificação possível. Aqui a gente vai chegar ao que o Augusto falou. Uma vesícula indiferenciada de substância estimulável, então sua superfície voltada para o mundo exterior, aqui é o que a Rita estava nos dizendo. É diferenciada pela própria posição e serve como órgão receptor de estímulos. A embriologia, como repetição da história evolutiva, também mostra realmente que o sistema nervoso central provém do ectoderma. E o córtex cerebral cinzento ainda é um derivado da superfície primitiva e poderia ter assumido qualidades essenciais dela por via hereditária. Aqui estamos falando de uma origem meio filogenética, né? Hereditária, DNA. Seria facilmente imaginável, então,
que o choque incessante dos estímulos externos na superfície da vesícula modificasse sua substância de maneira permanente até uma certa profundidade, ou seja, começa do consciente e vai aprofundando, pelo que eu estou observando. De modo que seu processo excitatório transcorresse de maneira distinta do que em camadas mais profundas. Formar-se-ia, assim, um córtex que, por fim, está tão marcado pelo efeito dos estímulos que ele oferece as condições mais favoráveis à sua recepção e não é suscetível de modificação adicional, transferido para o sistema consciente. Isso significaria que seus elementos não podem mais aceitar qualquer modificação permanente por ocasião da passagem da excitação, pois já estão modificados ao máximo em vista desse efeito. Porém, assim, estão capacitados a permitir o surgimento da consciência, em que consiste essa modificação da substância e de seu processo excitatório. Eis um tema sobre o qual se pode imaginar muitas coisas que por hora escapam à verificação. Aqui estamos falando aquele ponto de novo, tá? Muitas coisas por hora escapam à verificação. Pode-se supor, suposição, que em seu avanço de um elemento a outro, a excitação tem uma resistência a superar, e que justamente essa diminuição da resistência estabeleça a marca permanente da excitação, facilitação. Ou seja, no sistema consciente não estaria mais semelhante resistência de passagem entre um elemento e outro. Pode-se conciliar essa representação com distinção broileriana entre energia de investimento e repouso, uma energia que é ligada a alguma memória, tá? Uma memória que há catexia nela, e livremente imóvel nos elementos do sistema psíquico. Ou seja, me parece que pode mudar, né? Assim, os elementos do sistema consciente não conduziriam qualquer energia ligada, mas apenas energia livremente descarregável. Penso, contudo, que por hora é melhor exprimir-se da maneira mais imprecisa possível sobre essa situação. Em todo caso, por meio dessa especulação, teremos entrelaçado em certa concatenação a origem da consciência como a posição do sistema consciente. Teríamos certa concatenação da origem da consciência na posição do sistema consciente. Augusto, me ajuda a pensar aqui, e as peculiaridades do processo excitatório a ele atribuíveis. Me parece que está havendo aquele processo de percepção, consciência, e depois vai sendo introjetada a memória. Será que é isso que tu entende também? É isso. Se a gente pensar, acho que a gente vai entrar nisso já já. Se a gente pensar que, segundo Freud, né, a gente vai pensar que só Freud, teoricamente, por enquanto. Se a gente entender que a nossa memória, ela não é exata, ela é fragmentada. Né? Então, deixa eu voltar para o texto que você leu, para eu voltar ao meu raciocínio. Dei aqui a parte. Eu acho que em todo caso, por meio dessa especulação, teríamos entrelaçado em certa concatenação a origem da consciência com a posição do sistema consciente e as peculiaridades do processo excitatório a eles atribuíveis. Ele percebe algo, ele recebe algo, ele transmite algo. A forma como ele percebe, a forma como nós percebemos as coisas, ela é parcial, mas a ideia dessa parcialidade também é uma espécie de proteção, como se fosse, não pode passar tudo, porque não vai aguentar. O que passa, e às vezes essa proteção falhando, vai chegar a um processo excitatório maior, muito forte. Mas não vai retornar, porque a gente não vai aguentar. Então ela começa a entrar nesse sistema. Eu dei uma olhada em catexia, eu tinha esquecido a catexia, né? Que é literalmente essa parte da energia que passa, me corrige muito mais nessa parte, porque eu estou bem lerdo nessa parte da catexia, mas é semelhante à energia mesmo, né? A energia.
E conforme isso fica na memória, ele vai ficar de uma forma parcial, ele vai ficar com uma lembrança, uma percepção parcial, vai chegar no nosso inconsciente, aquilo pode gerar uma situação que o inconsciente, como para ele, né, tudo é ao mesmo tempo agora, vamos colocar assim, ele vai, e isso eu vou colocar, né, a gente está supondo, a gente ainda está na parte da suposição, da especulação em Freud. Esse processo ele vai tentar retornar. Essa pulsão vai tentar retornar, mas por termos uma memória parcial, ela não vai ser reconstruída completamente. E aí entra o que a gente vai ver lá na frente como repetição. Eu acho que eu me perdi na pergunta do Michel. Não, fica tranquilo. Vamos continuar lendo, porque acho que, como ele botou esse ainda, essa palavra está dizendo que o que ele está procurando ainda é criar coerência com o argumento dele. Ele não está explicando, não. Isso. Né? Porque ele começa falando aqui sobre origens, e está criando embasamento. Ele não chegou a nenhuma conclusão ainda. Então eu vou ler mais um pouco e a gente vai buscando as coerências mais profundas desse texto. Ainda temos outras coisas a discutir, a propósito da vesícula viva, com sua camada cortical, receptora de estímulos. Esse pedacinho de substância viva paira em meio a um mundo exterior carregado com as mais intensas energias, e seria fulminado pelos efeitos. Olha só, olha a palavra que ele usa. Seria fulminado pelos efeitos dos estímulos desse mundo se não fosse dotado de uma proteção contra estímulos. Aqui é o que o Augusto estava dizendo. Se não tivesse um certo tipo de proteção, essa parte menor do sujeito estaria fulminada, seria destruída. Ou seja, eu acho que é por isso que eu me perdi, porque eu acho que eu não queria adiantar esse parágrafo, é isso mesmo. Isso, ou seja, ele está explicando a origem das resistências. As resistências precisam existir como proteção para que o sujeito não seja exterminado na essa vesícula, nessa parte dele. Ele a obtém da seguinte maneira: sua superfície mais externa abandona a estrutura conveniente às coisas vivas, torna-se, de certa maneira, inorgânica. Olha só, interessante isso, pessoal. Ele a obtém da seguinte maneira: sua superfície mais externa abandona a estrutura conveniente a coisas vivas, torna-se, de certa maneira, inorgânica, e então, sob a forma de um envoltório, uma membrana especial atua detendo os estímulos. Isto é, faz com que as energias do mundo exterior possam se propagar com uma fração de intensidade até as camadas seguintes, que ficaram vivas. Estas podem, então, se dedicar por trás da proteção contra estímulos. A recepção das qualidades de estímulos cuja passagem foi permitida. A recepção da quantidade de estímulos cuja passagem foi permitida. Então, quer dizer que não é toda a quantidade que pode passar, existe permissão para um determinado número. Porém, mediante sua morte, a camada externa protegeu todas as camadas mais profundas do mesmo destino, pelo menos enquanto não receber estímulos de intensidade tal que rompam a proteção contra eles. Para o organismo vivo, a proteção contra estímulos é uma tarefa quase mais importante que sua recepção. Ele é provido de um estoque de energia próprio e precisa. Sobretudo, estar empenhado em proteger as formas especiais de conversão de energia que nele ocorrem contra a influência niveladora ou destruidora das imensas energias que trabalham no exterior. Augusto, o que tu acha aqui? Queres pontuar alguma coisa? Ou os colegas? Eu acho que começa a ficar mais evidente para onde o Freud está caminhando com essa vesícula, né? Porque à primeira vista parece que ele abandona completamente a questão da repetição, né? Que era isso, é por isso que eu estava
Acho que é por isso que eu estava me segurando. E ele passa a descrever um organismo primitivo, mas me parece que ele está tentando responder a uma pergunta muito específica. Como que o aparelho psíquico, no caso ele usa o aparelho vivo, né, consegue sobreviver ao excesso de estímulos? Então, ele chega a dizer que a proteção contra estímulos é uma tarefa mais importante do que a própria recepção deles. Quase mais importante, ou mais importante, né, como ele usa. E isso é uma inversão até interessante, né? Porque a gente normalmente pensa que perceber é a função principal do aparelho. Mas o que o Freud está especulando aqui é que o problema fundamental parece que é não ser destruído pela intensidade do que vem de fora, pelos estímulos que vem de fora, pela energia que vem de fora. Olha, Diga. olha que interessante aqui, né? Vamos pensar aqui, tá? Temos o problema que a ser pensado aqui, né? Essa vesícula viva, ela está sendo bombardeada, Todo. né? O objetivo dela é proteger para que não seja destruída. Para que esse interior não seja destruído, ela faz o seguinte, ela morre. Ela abandona a estrutura viva, torna-se inorgânica e a partir disso ela recebe o escudo. Daí a camada morta não recebe estímulo, mas ela vai deixando passar somente o que é o necessário. Então, como diz aqui no resumo, há aqui um paradoxo fundamental. A morte localizada na superfície é o que protege a vida interior. A camada externa sacrifica sua vitalidade para que as camadas mais profundas possam funcionar de segurança, recebendo estímulos já filtrados em doses manejáveis. Uhum. Aqui a gente pode começar a iluminar, de forma retrospectiva, a discussão sobre o trauma. Porque se o aparelho vivo, se o aparelho psíquico depende de uma barreira protetora para filtrar essas situações, então talvez, nesse lugar aqui que a gente está discutindo, o trauma pode ser pensado justamente como uma situação em que essa proteção falha ou é rompida. Eu viajei agora na paçoca aqui sozinho, pensando o seguinte, num caso que eu atendi, e no caso que ontem na supervisão também nós conversamos sobre ele. Lembra da amnésia? Uhum. Né, se a gente pensar como uma amnésia, uma sem memória, uma amnésia como algo morto mesmo, poderíamos dizer até que esse esquecimento, essa morte seria o próprio trauma, né? Porque tu não lembra de nada daquilo, mas tu mantém a integridade psíquica viva. Uhum. Se Né? a gente vai pro S1, talvez. Se a gente tentar chegar no S1, que a gente quase nunca chega, né? Então, me veio essa questão, sabe? Dessa superfície, porque é curioso que isso na biologia é assim também, né? Na biologia, as memórias, quando a pessoa vai perdendo as memórias, geralmente ela perde a memória superior, né? Uhum. E lembra do passado. Uma pessoa com Alzheimer, se eu não estou equivocado, é assim também. Me corrija se eu estiver equivocado. Ela não lembra das memórias recentes, mas ela lembra das coisas antigas. Eu tenho pouquíssima experiência. Eu tive uma pessoa próxima com essa situação e ele divagava muito entre o presente e o passado. Uhum. Tinha vezes que ele não me reconhecia, não sabia quem estava ali perto dele, inclusive ele contava histórias de mim para mim. Uhum. Ele falava: olha, eu tenho um sobrinho chamado Augusto e ele me parece muito você. E do nada, às vezes ele parava, olhava para minha cara e era impressionante, porque aí eu sabia que ele tinha me reconhecido. E aí ele fazia assim: cara, você tá aqui.
Então, cara, eu estava conversando com uma pessoa, então ele divagava muito entre presente e passado, mas quando ele estava falando mesmo comigo, não sabendo quem era eu no presente, que é a memória mais recente dele, ele sabia de tudo a meu respeito no passado, Michel. Ele sabia de todas as minhas histórias, é exatamente como você está falando, sabe? Era impressionante. Eu lembrei agora, não tem propriamente a ver com esse, mas eu acho que o raciocínio do Davan Lu ele tirou daqui. Quem é o Davan Lu? Ele é da psicodinâmica. E é muito legal para a gente pensar na clínica, o Davan Lu, pessoal. Eu vou fugir um pouco do além do princípio do prazer, mas vou trazer aqui para a nossa conversa. O Davan Lu diz que todo o nosso desejo é por afeto, por amor, por acolhimento. E aí, quando a pessoa é frustrada, vai para o segundo círculo. No terceiro círculo, ela sente raiva da figura cuidadora que frustrou. Depois ela sente culpa. E depois ela tem um distanciamento afetivo, para não chegar àquelas memórias mais angustiantes. Né? Me parece que o Davan Lu também foi vindo dessa lógica. Uma lógica de uma superfície que está inorgânica, que está morta, no sentido para proteger a integridade do interior que está vivo. Acho que, em resumo da ópera, viemos por esse lado, né, Augusto? Sim, é Né? bem... Eu sacrifico o externo visando manter o interno vivo. Eu sacrifico a memória, vamos colocar assim. Eu sacrifico uma parte dessa memória para manter o entorno vivo. Se a gente Exato. voltar para a explanação de hoje, o que foi sacrificado, para quem não estava no início, posso falar, Michel, rapidinho? Pode, claro. Pode. Para quem não estava no início, eu tenho uma paciente que ela não consegue chegar próximo de um rio que tem na cidade dela e principalmente não consegue atravessar uma ponte. Ela entra num estado de ansiedade muito grande, ela tem crises de ansiedade muito grandes nesse sentido. Ela está comigo já há um tempo e até hoje a gente não acessou esse lugar. Caramba, já é 10. A gente não acessou esse lugar. Ela não lembra, ela não tem a menor ideia e ela já conversou, ela é extremamente investigativa, ela foi conversar com o pai, foi conversar com a mãe, foi conversar com o papagaio, para ver se alguém traz alguma coisa desse lugar para ela, mas ela não acessa. A ideia básica, se a gente for trazer para cá, é porque ela está sendo protegida dela mesma nesse lugar, talvez. Talvez, né? Vamos manter a especulação aqui. Ela pode estar sendo protegida dela mesma nesse lugar, de alguma coisa que ela viu, de alguma coisa que ela pode ter percebido ou ligado a esse lugar e que ela não vai sustentar por enquanto, ela não vai sobreviver se ela chegar nesse lugar muito rápido. Esse ponto que tu trouxe, eu lembrei de um caso que chegou indiretamente por mim. Uma criança começa um processo terapêutico e em relação ao ambiente familiar instável, e lá pelas tantas, no processo terapêutico, a criança perde o movimento das pernas. Uou. Então tu imagina o que deve ter chego, né? Estamos falando naturalmente de alguém que um suporte psicológico ainda é muito precário, né? Então é por aí que a gente vai e que é importante todo o cuidado para que não seja feita uma psicanálise selvagem, porque é preciso o sujeito ir construindo as memórias. Ontem na supervisão, a forma que a Jaque nos trouxe foi muito pertinente, quando ela falava paulatinamente, que a pessoa pegava e pedia para ela e dizia, não, calma, no teu tempo você traz. Que ela provocava, né? Ela dizia, tá, você não quer saber dela, se você estiver preparada, vamos no seu tempo. Né? Para que não haja uma psicanálise selvagem. Tem uma crítica muito grande que virou, inclusive, como é que se fala quando a gente fala de algo que todo mundo conta a mesma história? Mitologia Senso urbana? comum? Não, lenda urbana. Virou uma lenda tá. psicanalítica, né? Que eu já ouvi muitas pessoas contarem várias versões dessa história como se conhecessem, como se tivessem vivido, ou como se alguém tivesse contado para ela, como se tivesse vivido isso. Mas depois eu fui atrás e realmente é um caso bem antigo.
a pessoa tinha ela não conseguia ir para um determinado lugar, na casa ou em alguns ambientes, principalmente quando tinham imagens de... Sabe quando você entra naquelas casas que tem aquelas cabeças de alce, que são troféus de caça, né? Sim. E ela não gostava, se sentia mal, chorava, não queria entrar, e saía, e não se sentia bem. Bom, o resultado, no atendimento dela, fizeram hipnose. E aí chegaram no trauma. Chegaram no porquê que ela tinha essa situação com esses troféus. E na hipnose foi forçado, né? Que literalmente, vamos pensar dessa forma, você força a pessoa a chegar no trauma sem ela querer chegar no trauma, ela não está pronta para isso. Ela lembra de que ela foi estuprada e que quando ela era estuprada, e não foi uma, nem duas, nem várias vezes que ela foi abusada, era numa sala de troféus e que ela fixava o olhar nesses troféus para não olhar para o agressor. Ela fixava o olhar nesse troféu. Ela volta da hipnose, lembrando disso. A pessoa não sobrevive. Ela não sobrevive a lembrar disso, a lembrar do agressor, a lembrar dessa situação. Ela não estava pronta, o aparelho psíquico não estava pronto. Ela foi jogada dentro dessa memória. Então, você vê que venceram todas as barreiras de proteção da memória dela, pegaram os traços mnemônicos, juntaram tudo, ela chega forçadamente nesse espaço e ela não resiste. Sim, não tinha estrutura suficiente para aguentar, né? Uhum. Eu vou terminar essa folha aqui, e daí a gente finaliza por hoje. Vamos lá. A recepção de estímulos serve, sobretudo, ao propósito de tomar conhecimento da orientação e do tipo dos estímulos externos, e, para tanto, deve ser suficiente tirar pequenas amostras do mundo exterior, prová-lo em pequenas quantidades. Olha aí o que a gente está falando sobre esse filtro. Nos organismos altamente desenvolvidos, a camada cortical, receptora de estímulos da antiga vesícula, se retraiu há muito tempo para as profundezas do interior do corpo. Mas partes dessa camada ficaram na superfície, imediatamente abaixo da proteção geral contra estímulos. São os órgãos sensoriais, que no essencial contêm dispositivos para a recepção de influências estimuladoras específicas, mas além disso, mecanismos especiais para uma proteção renovada quanto a quantidades de estímulos desmedidas e para deter tipos inadequados de estímulo. É característico desses órgãos assimilar apenas quantidades muito pequenas de estímulos externos, examinar apenas amostras do mundo exterior. Talvez se possa compará-lo a antenas que se aproximam do mundo exterior, tateando e repetidamente se retraem. Permito-me, nesse ponto, tocar brevemente um tema que mereceria ser tratado da maneira mais detalhada. A tese kantiana de que o tempo e o espaço são formas necessárias de nosso pensamento pode hoje ser submetida a uma discussão devido a certos conhecimentos psicanalíticos. Ficamos sabendo que os processos psíquicos inconscientes são em si mesmos atemporais, aquilo que nós falávamos ontem na supervisão, e eu falo o tempo inteiro, processo analítico é atemporal. Não adianta você dizer isso passou, se a pessoa não vivenciar, é diferente, o inconsciente não funciona na mesma lógica. Antes de mais nada, isso significa que não são ordenados temporalmente, que o tempo nada modifica neles. Olha só, com o tempo vai parar de doer. Olha o que ele está dizendo aqui. Que não se pode aplicar a eles a representação de tempo. Essas são características negativas, que só podemos esclarecer por meio de comparação com os processos psíquicos conscientes. Nossa representação abstrata de tempo parece antes ter sido completamente extraída de trabalho do processo pré-consciente. É pré-consciente, Augusto?
Ou é ou tem uma outra palavra aqui? Percepção consciente. Qual dos dois? E corresponder a uma autopercepção dele. No caso desse modo de funcionamento do sistema, seria lícito percorrer outro caminho de proteção contra estímulo. Sei que essas afirmações são bastante obscuras, mas preciso me limitar a tais alusões. Pessoal, vamos ficar por aqui devido ao adiantado do tempo, mas acho que já temos algo que foi construído hoje aqui. Construímos e entendemos que o Freud fala sobre essa resistência, essa filtragem para manter a estruturação psíquica, de forma, pelo que eu tenho observado aqui, fica também a questão atemporal, que ele inaugurar na teoria dele. Vorbewusst. O que seria Vorbewusst, Diego? Pré-consciente, perfeito, muito obrigado. Então não é percepção consciente, aí sim pré-consciente. Alguém gostaria de deixar suas considerações, alguma pontuação antes de nós finalizarmos? Eu tenho Eu só não arrisquei a falar aí porque eu não sei falar alemão. Deixei para você falar, o Michel. Me jogou no fogo, mas tudo bem. Fale, Augusto. Não, eu vou tentar fazer o que eu faço em sessão de análise. A gente continua de onde parou. Vamos continuar Vamos de onde ficar paramos. atemporais aqui. Exatamente. Pessoal, obrigado pela parceria de todos, né? Estamos aprendendo juntos, acho que vocês viram que é um texto bem complexo. Não tenho pressa nenhuma e vou reiterar para vocês. Se vocês têm pressa, o meu patrão não tem pressa, né? Então, é aí que a gente vai poder aprender com calma. É um texto bem longo, mas vamos juntos. Augusto, obrigado pela parceria nos estudos ali. E aos demais colegas, o Diego também que pontuou bastante. E vamos nessa. Até amanhã, quem estiver comigo lendo Ogden, tá bom? Tchau, tchau, então. Estaremos aí. Até mais, Tchau, gente. tchau. Tchau.